Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Se ajeita aí, hoje Deus vai falar muito com você, os quadros é muito especial. Só não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E bem ao lado aí tem o nosso chat, o bate-papo ao vivo. Interaja com a gente, bata um papo, comenta aquilo que Deus está falando com você. Essa TV Deus colocou no ar para evangelizar, para nos alegrar. Então, se ajeita aí, TV Ágape já começou e nós já vamos para o primeiro quadro, o nosso podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, você já está acostumado a esse quadro aqui, desde quando iniciou a TV Ágape, esse quadro está no ar, a gente recebe toda semana convidados especiais, falamos de vários assuntos, desde estudo da palavra, como conhecimentos gerais. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui o nosso amado irmão em Cristo, o nosso obreiro também, Lucas, obreiro, baterista, né, Lucas? Agora papai do Luca, e para quem não sabe, ele é personal trainer. Hoje nós iremos bater um pouquinho sobre essa área de saúde, né, que é muito importante, mas deixa eu apertar a mão do Lucas aqui. Lucas, Pai do Senhor, pastor, seja bem-vindo, dá um alô pro pessoal para a gente já dar Fala início pessoal, aí. boa noite a todos. Espero que vocês aproveitem bastante esse assunto que a gente vai debater aqui hoje, que vai ser bastante legal. Hoje nós iremos falar um pouquinho aqui sobre a disciplina. A gente vai começar falando, claro, um pouquinho da área que o Lucas que trabalha, que é personal, mas a disciplina, gente, a gente precisa dela em qualquer área da nossa vida. Até Paulo fala isso, Paulo fala sobre a disciplina, sobre você ter constância, sobre você não desanimar, sobre você ter uma perseverança. E dentro da área que o Lucas faz, que é o personal trainer, é necessária a disciplina. Nós, como servos de Deus, também necessitamos disso. E para início aqui, Lucas, por que você acha que é tão difícil a pessoa manter uma disciplina? Só para a gente bater um papo aqui dentro da sua área, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica. Você, quando atende um aluno, qual dificuldade que você acha que a pessoa tem em adquirir essa disciplina? Qual que é a sua experiência disso? Primeira coisa que eu acho assim que é a parte mais difícil é porque eles tentam abraçar o mundo, né? Quer fazer tudo de uma só vez. Fazer tudo de uma vez. E tem um cara que eu ouço muito alguns vídeos dele, o nome dele é David Goggins. Sim. E ele é um patrulheiro naval, ele é da Marinha dos Estados Unidos. Sim. E ele é muito respeitado por disciplina e por ter uma mentalidade muito forte. Ele já passou por muitos testes físicos quase impossíveis de ser atingidos por ser humano. Entendi. E ele tem uma pergunta muito legal que fizeram para ele e perguntaram para ele como que ele come um elefante. Como? Desculpa. Como que você come um elefante? O tamanho do elefante, como é que você come ele de uma vez? E ele respondeu assim, eu como ele com uma colherada de cada vez. Bacana. Então se eu vou correr, hoje eu começo correndo 1 quilômetro de cada vez. Sim. Amanhã eu vou correr 1 quilômetro e 200 metros. Depois eu vou correr 1 quilômetro e 200 metros e vou andar mais 300. Então, as pessoas não conseguem entender que, principalmente na área da educação física, você não consegue ter um resultado. Por exemplo, eu vivi 25 anos comendo errado, fazendo coisas erradas e quero resultado em um mês. Não tem como. É impossível. Né? E outra coisa também, eu até separei um versículo bíblico que fala em Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Sim, mas mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, no início, a disciplina ela é muito difícil você ter vontade de fazer, né? Ninguém acorda todos os dias, 4 horas da manhã, falando, eu quero treinar hoje, eu quero fazer isso. Não. Só que, tipo assim, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta. Até esse moço que eu te falei, o David Goggins,
ele fala que todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa que não gosta. Porque se você não faz isso hoje, amanhã você tem 2 coisas que você não gosta. Entendi. E depois de amanhã, 3. Entendi. E quando você vê, sua vida tá uma bagunça. Entendi. E quando você faz alguma coisa que você não gosta, você fica mentalmente mais forte com as diversidades da vida. Entendi. Eu, por exemplo, adotei isso eu estou fazendo comigo, por experiência própria. Porque eu uso muito para o CrossFit, né? Sim. Por ser atleta. Todos os dias, eu acordo 4h30 da manhã para trabalhar, né? Para começar a atender. E eu passei a acordar 4h20 para mim lavar a louça. É uma coisa que eu odeio fazer. Sim. Dos piores, das coisas que eu mais odeio fazer é lavar a louça. E eu acordo todos os dias, 10 minutos mais cedo, lavo a louça. Depois eu faço meu devocional e faço as minhas coisas para depois eu começar a trabalhar. Sim. É uma coisa que está me deixando mentalmente mais forte, ainda mais o CrossFit, Bacana. que é um esporte que exige muito mental, né? Verdade. E dentro do que você explicou, até mesmo na vida espiritual, Lucas, a pessoa, exemplo, a vida inteira tendo uma forma de viver totalmente errada. Chega na igreja com 6 meses a 1 ano, acha que Deus tem a obrigação de consertar algo que ele fez errado a vida toda. Não. A disciplina, eu gosto muito de um versículo, Gálatas 6,7, que diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então o camarada está 20 anos plantando uma coisa errada. Agora ele vai colher a plantação errada e aí, com o tempo, ele vai começar a colher as sementes boas que ele começou a lançar. Isso gera um tempo. É a disciplina. Já que eu usei o campo aqui da semente, o agricultor todo dia tem que ter a disciplina de jogar água, de regar, de tirar as ervas, as pragas, dizendo. Se ele não tivesse a disciplina, ele nunca colhe. Lucas, então vamos lá. E por que é tão difícil ter disciplina? O pessoal que está ligadinho aí, para saber que tanto na vida cristã como qualquer área da vida, tem que ter disciplina. Por que é tão difícil? Então, a disciplina, ela é uma coisa assim, em tudo que você for fazer, para você ser bom, você tem que ter a disciplina. Sim. Porque é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Verdade. Vamos pegar atletas, você que é um atleta de futebol, eu que sou um atleta. Para mim e para você, ir todos os dias não é nada. A gente ir treinar todos os dias. Isso já se tornou um hábito. É verdade. Quando a gente faz 95% do que a gente pode, a gente sai de lá chateado. Eu te conheço, você é assim, eu também sou assim. Então, tipo assim, e o atleta, quando ele passa desse 100%, ele lesiona. Porque a gente quer dar os 100% todos os dias. No máximo, todos os dias. E isso é muito difícil. É muito difícil você chegar nessa mentalidade. E como que a gente chega? Com constância. Todos os dias você fazendo. Verdade. E de onde que vem isso? Se chama força de vontade. É uma coisa que você tem que fazer, você vai lá e faz. Independente do que tá tentando te segurar. Se está independente, chovendo, está com preguiça. Não tem Principalmente na área da academia, quando chega a época do frio. Todo mundo some. Todo mundo Agora some. É o verão, todo mundo volta. E quer resultado de setembro a dezembro. Poxa, não dá, né? Infelizmente, aí a lei da semeadura funciona lá também. E quais os benefícios, Lucas, que a disciplina traz? Um benefício muito bom é o aprendizado e o processo. A gente tem que aprender a amar o processo. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu atribuí na minha vida de 1 ano para cá, todos os dias eu tiro de 5 a 10 minutos para mim parar tudo que eu estou fazendo. Eu largo o celular, largo tudo, vou para um quarto, deixo uma luz meio escura e fico nesse tempinho só respirando, prestando atenção na minha respiração, nos meus batimentos, e fico ali só curtindo o momento. O que é? O presente. Sim. A gente curtiu o presente. Vou dar um exemplo com o Luca, né? Ele nasceu esses dias e eu tava lá na casa do meu sogro e meu sogro falou assim, tô doido pra esse menino tá correndo aqui. Já eu penso diferente. Eu quero aproveitar cada minuto e viver cada segundo com ele. Cada fase dele eu quero viver. E a gente tem que aprender a amar esse processo. Por exemplo, hoje eu vou treinar, eu quero curtir o treino de hoje. Eu quero que seja uma coisa prazerosa. Uma coisa que vai te ajudar a você ter disciplina também é você começar a fazer coisas que você tem prazer. Sim. É achar um esporte que você tem mais prazer, que você goste. Não tentar fazer
coisa que o seu amigo faz, que deu certo para ele, você quer que dá certo para você. Isso não... Eu gosto de usar um exemplo que você usou do crescimento do filho. Por exemplo, eu de vez em quando tenho que ir na minha terra natal, dá 740 quilômetros, né? É uma viagem longa. E o que eu aprendi com o tempo? Eu, quando era mais novo, por volta de 30 anos, eu queria chegar lá rapidinho. Falei, gente, espera aí, 700 e poucos, então vai dar uma média de 9 a 10 horas no mínimo. Hoje eu vou com calma, curtindo o passeio com a Flávia. Se der vontade de parar, a gente para. Quer ir no banheiro, vai. Está com fome, come. Então hoje eu tenho mais prazer na viagem do que de chegar lá. Quando eu chego lá, faço o que eu tenho que fazer rapidinho. Então a disciplina ensina a gente a experimentar, curtir momento, né? A curtir o momento. Porque você chegar no topo da montanha não é tão difícil, entre aspas, mas o vitorioso, além de chegar, ele sabe curtir cada etapa do passeio, né, Lucas? E é onde você está aprendendo, né? Então você tem que curtir cada... Senão a vida se torna um fardo, igual quando você fala, hoje eu tenho que malhar, hoje eu tenho que fazer dieta, hoje eu tenho... Poxa, é como se fosse um fardo, como se tivesse uma prisão. Quando você entende o processo, a disciplina te faz entender que aquilo que você está fazendo, mesmo que não seja prazeroso, está te trazendo um benefício. E você tem que focar naquilo que está dando certo, né? Lucas, para caminhar para o fim, e a motivação? Ela influencia na disciplina ou não? Eu ouvi um cara falar uma vez, estava assistindo um vídeo, e ele disse uma coisa muito sábia. Ele falou que uma pessoa motivada vale por duas, mas a motivação vem todos os dias? Não vem. Não vem. Então é aí que entra a disciplina. Você não pode depender da motivação. Verdade. Mas você tem que fazer. E geralmente ela vem quando você começa. Sim. Quando você começa, a motivação vem. Então eu acho que a gente não tem que depender dela. Isso. Mas você tem que ter força de vontade. Claro, claro. Que é fazer o que você tem que fazer todos os dias. Eu tenho uma frase, Lucas, que vai encaixar nisso aí. Que a motivação te faz começar. E a disciplina te faz continuar. É bacana essa frase? Top demais. Porque sem motivação, a gente não começa. A gente precisa de alguém que nos... Poxa, vamos lá, faz isso, faz uma dieta, faz uma academia, né? Independente. Quando nós temos a motivação, a gente inicia. Mas quando você disse aí, se a gente depender da motivação, que nem todo dia você está bem, nem todo dia você quer orar, nem todo dia você quer ler a palavra, nem todo dia você quer ir para o trabalho. Aí eu tenho outra frase. Na vida a gente não faz o que quer. Na vida a gente faz o que é preciso. E a disciplina te faz ir até o final. Não é? Lucas, poxa, já passou o tempo rapidinho. Quero te agradecer por você ter vindo aqui. E deixa o seu contato aí, caso alguém queira te contratar para você ser um personal, alguma coisa, pode deixar seu contato aí. Instagram, o telefone, o que você... O meu Instagram é lucas.dias. Lucas com C mesmo. Isso, lucas.dias.cf, de CrossFit. Ok. Rede social é só essa mesmo. Beleza. Que eu posto mais... Lá não é tão focado na área de personal, eu posto mais vida particular e a minha vida de atleta. Mas caso alguém queira te contratar, pode chamar. Aí pode me procurar no WhatsApp, ou até lá mesmo tem o link do WhatsApp. E a chegada do Luca, como é que tem sido aí? Graças a Deus, só alegria, né? Coisa boa, né? Tem as fases difíceis, mas as boas tampam todas elas, né? Lucas, aperta minha mão aqui. Valeu, pastor. Obrigado por esse bate-papo, por ter nos ensinado aqui. E despede do pessoal. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho, né? Eu e o pastor, a gente tem essa vida nossa de ser muito disciplinado e eu tenho certeza que 95% do que eu sei de disciplina hoje eu aprendi andando com ele. Meu Deus. Então ele é uma referência para nós, tanto de ministério, tanto é que todo mundo me conhece, que tudo que eu pego para fazer, eu dou o meu máximo. E isso eu tenho certeza que eu aprendi com ele, que é um pai de coração para mim. Valeu, Lucão. Valeu. Pessoal, obrigado. Vamos para o próximo quadro, tem muita coisa boa aqui no programa. Vamos lá. Valeu, Lucas! Sem disciplina, ninguém consegue nada. Agora é o quadro do meu amigo Zilton, onde ele ensina
onde ele nos explica o que as canções estão dizendo, para a gente não cantar sem saber o que a canção está dizendo. Qual que é a canção de hoje, Zilton? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra, onde nós analisamos e aprendemos um pouco das músicas que nós temos cantado na igreja, qual é o contexto bíblico ao qual elas foram compostas e algumas lições que nós podemos extrair dentro dessas canções. E hoje nós iremos falar sobre uma canção que está sendo muito reconhecida dentro das igrejas, principalmente hoje já se tornou uma das canções congregacionais. Ela tem uma boa melodia, ela tem uma letra bastante fácil de se decorar, de se aprender. Hoje nós vamos falar sobre A Boa Parte, que é da banda F-Hop. A música é uma composição de Gabriela Laranjo, assim como a Tu És, ela é a mesma compositora. E na gravação ela contou com a participação da Nívia Soares, que é um grande nome das músicas evangélicas, tem um repertório muito conhecido e é alguém que consegue conduzir a adoração de uma forma muito diferente. Essa canção ela vai refletir sobre uma entrega total e a valorização da presença de Jesus como nosso maior tesouro. A letra da música ela é baseada no relato bíblico da história de Maria, irmã de Marta, que escolheu se assentar aos pés de Jesus e ungir os seus pés. Textos que você vai encontrar em Mateus 26 e Marcos 14, 3, 9. E em Lucas também 10, 37 e 38. Porém, é difícil também nós não nos lembrarmos e relacionar com um outro relato de um encontro bastante parecido de uma outra mulher que também ungiu os pés de Jesus com um perfume extremamente precioso. Relato que você encontra em Lucas 7, 37. Então, desde o início da música, ela nos convida a adotar uma postura de humildade e reverência quando ela começa falando: precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Ela fala muito daquilo de Maria ter escolhido se assentar aos pés de Jesus. Fala sobre uma igreja que busca não as mãos, mas também os pés do Cristo, uma igreja que está disposta a escolher, ouvi-lo e aprender aquilo que ele tem para nos ensinar. E essa imagem ela é muito poderosa, pois ela também simboliza uma escolha de valorizar a presença de Cristo acima de qualquer outra coisa. O questionamento, quando fala na canção "O que eu poderia te oferecer", é interessante porque fala muito sobre o poder de Cristo nas nossas vidas e do valor que ele tem, a compreensão da grandeza dele e daquele valor inestimável que Cristo tem. Isso nós temos relatado na Bíblia em Romanos 11:35 e em Salmo 116, versículo 12, que fala sobre o valor de Cristo e o quão grande é, o quão poderoso ele é. A referência que temos também na canção, quando ele fala que ao derramar tudo ao que tem aos pés de Jesus, não fala apenas do ato de Maria, mas também da mulher em Betânia, que ungiu Jesus com um perfume caro, com grande valor, e esse gesto de entrega, ele fala muito sobre qualquer sacrifício material ou pessoal que nós possamos fazer, como nós vemos em Filipenses 3:7. Então, esse versículo vai falar o seguinte: tudo que eu tenho eu te dou, mas não na intenção de bens materiais, de uma devolução de algo que você ganhou de Deus ou de uma bênção que você recebe, mas sim da sua vida, da sua devoção, do seu coração, de você se derramar e se entregar pessoalmente e totalmente para Deus. E o refrão vai falar muito sobre eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Nós vamos ver que ela deixa, de certa forma, a entender nas entrelinhas, quando Jesus fala sobre aquela parábola do tesouro escondido e também da pérola de grande valor, que está em Mateus 13, 14, 46. Aonde ele fala que aquele que encontrou um tesouro de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha para comprar o terreno ao qual onde ele estava. Então aqui a canção está falando sobre uma descoberta de quem é Cristo e o que nós vamos fazer direcionando todas as nossas propriedades, os nossos afetos, a nossa devoção, aquilo que nós possuímos para Cristo. Então a música ela nos desafia também no seu refrão a ser como Maria, quando fala como Maria que escolheu a boa parte e dissestes a ela que isso jamais lhe seria tirado. Quando nós priorizamos a comunhão com Deus, nós temos em resposta um Deus que não nos abandona, um Deus que sempre caminha conosco. Nós temos Jesus afirmando que no mundo nós teríamos aflição, mas que Ele estaria conosco todos os dias. Então, como a nossa inteligência, a nossa sapiência não está em receber algo da parte de Deus, mas sim de receber o próprio Deus. Então, quando ela diz que essa parte jamais será tirada, nós podemos pensar nos nossos bens pessoais, naquilo que nós temos, que com o tempo vai se acabar. Algumas situações
algumas bênçãos que a gente recebeu e a gente ficou extremamente feliz. Com o tempo essa sensação passa, porque nós nos acostumamos. Mas com Jesus isso nunca nos será tirado, pois ele tem a capacidade que as suas esperanças se renovem a cada dia, ele se mantém fiel, ele se mantém presente, e o nosso maior tesouro não é receber algo da parte dele, mas receber o próprio Cristo. Então a boa parte ela é uma música que ela nos chama a entrega total e a reconhecer Jesus como nosso maior tesouro. Ela nos lembra que, assim como Maria e a mulher em Betânia, nós devemos valorizar a Cristo como bem mais precioso e adorar a Ele com o que somos e o que temos. A letra, ela é claramente bíblica, por mais que ela não cite trechos diretos, ela nos leva a encontrar esses versículos, esses textos, e ela também nos leva a pensar muito em algumas situações advertidas e citadas na Bíblia. A letra, ela é congregacional porque ela é de fácil entendimento, ela é de fácil compreensão e a melodia também é muito boa, então o que faz com que a igreja aprenda ela rápido e ela seja uma música que os ministros de louvores consigam conduzir a igreja, porque ela repete algumas vezes, mas ela se mantém sendo extremamente bíblica. É uma ótima opção para o repertório da igreja e é muito bom também para você que faz seus devocionais em casa, pois ela te leva a uma introspecção, a entender o que você tem oferecido a Deus, aquilo que você tem buscado entregar para Ele. É com o senhor, pastorzão? Vamos conferir agora a agenda da igreja para você saber os dias de culto. Já deu like? Bora dar o like aí e compartilha para a gente alcançar mais vidas. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que, por sinal, são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9h a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9h. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19h, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14h, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Você sabe que do lado aqui tem um bate-papo,
Vamos interagir com a gente. E agora tem um quadro muito bacana, é o quadro da nossa irmã Adriana. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o programa Personagens e Passagens Esquecidos da Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma menina que é relatada aí na Bíblia, mas que a Bíblia não fala do nome dela. Nós vamos nos atentar à história, ao testemunho dela e ao que ela fez. Mas, infelizmente, ela fica esquecida e às vezes passa despercebida aos nossos olhos. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6 somente. Fala assim: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Repare que a Bíblia fala menina, né? Não fala uma mulher, uma idosa, ela fala uma menina. Certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria de lepra. Ela está falando aqui de Eliseu. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Só até aqui é suficiente. Vamos entender o contexto. Naamã, ele era comandante do exército sírio e ele sofria de lepra. E certo tempo, né, esse povo invadiu Israel e acabou levando algumas pessoas cativas para aquele lugar. Essa menina, a Bíblia não fala o nome, não fala a identidade dela. Ela foi levada também à força para ser serva da esposa de Naamã, né? Ela servia, ela era escrava ali da esposa de Naamã. E aí, ela fala: olha, eu conheço um profeta que ele pode solucionar o caso do meu senhor, de Naamã. Se ele pudesse ir até ele, ele seria curado, eu tenho certeza. E Naamã dá validade para aquela menina e pede permissão para o rei para ir. E o rei acaba permitindo. Aqui começa todo o histórico, né, de Naamã, onde ele mergulha ali na água 7 vezes, é curado, depois ele abandona os seus deuses ali, começa a adorar o nosso Deus. Então, tem todo o histórico, depois você lê, a história é um pouquinho comprida, mas é uma linda história, com várias lições. Mas hoje eu quero me atentar a essa menina, que, como eu disse, ela não tem nome, mas ela tem grandes lições para nos ensinar. Primeira lição que eu tenho sobre a vida dela para trazer para você é que ela era cativa, mas não era silenciada. Muitos de nós, às vezes, vivemos cativos. Profissões cativas, relacionamentos cativos, famílias cativas. Às vezes estamos em um estado de saúde que nos deixa cativo. E muitas das vezes nós deixamos esses cativeiros que acontecem sobre as nossas vidas nos silenciarem. Por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, muitas das vezes é difícil falar, é difícil expor, é difícil expressar, é difícil orar, buscar a Deus. Só que essa menina, ela trouxe uma lição. Ela estava ali em um ambiente estrangeiro, cativa, como uma escrava, simplesmente servindo pessoas estrangeiras, pessoas que não comungavam de sua fé, mas ela não foi silenciada. Ela se lembrou de Deus naquele meio tempo ali. Então, o que eu quero te perguntar? Será que nós temos sido como essa menina? Às vezes a gente está num ambiente cativo, a gente vê ali na nossa empresa que nós trabalhamos pessoas que são cativas, pessoas que não estão libertas, pessoas que precisam de ser curadas, restauradas, mas nós ficamos silenciosos em relação ao poder do nosso Deus diante daquelas pessoas? Ou será que nós temos sido o tipo de pessoa que, assim como essa menina, por mais que a gente enxergue cativeiro, a gente se lembra do nosso Deus e fala assim: olha, eu tenho uma solução para você. Eu tenho um Deus que pode prover para você. Eu tenho um Deus que pode te curar. Eu tenho um Deus que pode restaurar. Eu tenho um Deus que você tem que conhecê-lo. Como que nós temos sido? Porque essa menina nos ensina a buscar a Deus independente do cativeiro. Independente do problema que nós estamos passando. Então fica a lição. Que você busque
a Deus e que você fale de Deus, que você apresente o nosso Deus até mesmo nos ambientes que não são propícios, nos ambientes de cativeiro que às vezes nós estamos inseridos, né? Nem sempre pelas nossas próprias vontades, mas estamos às vezes inseridos porque sim. Segundo ponto, luz nas trevas. A gente consegue perceber o quanto aquela menina ela levou luz para a vida de Naamã. A gente sabe que a lepra era uma doença que não tinha cura naquela época, que machucava as pessoas, que torturava as pessoas e que era questão de tempo para que elas fossem ceifadas. Então Naamã estava vivendo ali um período de treva. E aquela menina, levantada pelo próprio Senhor, leva luz para a vida de Naamã. Lá em Mateus 5, 14 a 16, fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, eu vejo essa menina completamente inserida nessa passagem. Ela foi luz na vida de Naamã. E ela mesmo escondida ali, né, naquele lugar estrangeiro, ela não pôde ser escondida porque tamanha era a luz que tinha nela. Ela sabia de um Deus que poderia ajudar Naamã e ela fez isso, ela levou luz para a vida de Naamã. Uma pessoa que não conhecia o Deus de Israel. E agora eu te pergunto, você tem sido luz na vida das pessoas ao seu redor? Até mesmo para aquelas pessoas que não conhecem ao Cristo que você conhece, ao Deus que você serve? Porque essa é uma missão nossa e cabe a nós avaliarmos se nós temos sido luz na vida das pessoas. Não só das pessoas que congregam da nossa fé, que compartilham da nossa mesa, da nossa fé ali, né? Mas pessoas, às vezes, que estão desesperadas, desestruturadas, que precisam ser restauradas, livres, curadas. Fica o questionamento. E em terceiro ponto, e último ponto, sem identidade, mas com propósito. O que mais me chamou a atenção na vida dessa menina é que sequer o nome dela é citado, né? Mas olha que relevância ela teve na história de Naamã. Ela talvez não tenha identidade. A única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela vinha ali de Israel, só isso. E que ela servia a esposa de Naamã. Mas ela tinha um propósito na vida de Naamã. Então agora eu te pergunto, será que eu e você temos feito as coisas bem feitas com propósito, de acordo com o que Deus nos chamou para fazer, somente quando elas carregam os nossos próprios nomes? Ou será que nós temos feito isso sem identidade, sem nos preocupar em colocar os nossos nomes, em colocar as nossas assinaturas? Fica aí a reflexão. Porque às vezes nós estamos interessados apenas em fazer algo com um propósito, bem feito, algo que condiz com aquilo que Deus espera de nós, somente quando os nossos nomes estão nos holofotes. Essa menina aqui é um exemplo para nós sobre isso, né? Ela não é citado o nome dela, a identidade, nada se fala. Simplesmente diz que ela foi um instrumento na vida de Naamã. E é assim como ela, que nós sejamos assim também. Instrumentos úteis, utensílios úteis na mão do Senhor, para alcançar aqueles que vivem nas trevas, aqueles que não conhecem do Senhor, aqueles que precisam de uma ajuda, de uma luz, né, que estão vivendo ali no momento de escuridão. Então, essa é a escrava ali de Naamã, a serva de Naamã. Como eu disse, ela não tem nome, mas ela tem um grande propósito na Bíblia, né? E espero que tenha falado com você, assim como tem falado comigo também, e que nós venhamos a refletir sobre as lições que eu falei aqui, né? E sejamos mais parecidos com essa menina, né? Eu tenho a impressão de que ela era uma jovem, porque a Bíblia fala menina, né? Então, tão jovem, né? E tão menina, mas com grandes lições para nos ensinar. E é isso. Fica com Deus e até a próxima. Obrigado, Adrila. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. A palavra de hoje está linda. Se ajeita aí, Deus vai falar contigo. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra, vamos dar sequência ao estudo Como Vencer as Crises. 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao fogo e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas.
E então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, eles exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei a farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. E veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Querido, esse texto aqui, ele está nos mostrando uma crise que aconteceu no território de Gilgal. Gilgal era um lugar onde havia uma escola de profetas, a qual Eliseu gerenciava. Um dos papéis do profeta no Velho Testamento era gerenciar essas escolas, de onde as pessoas vocacionadas iriam para lá para se preparar, muito parecido com o seminário hoje. E nós estamos falando nesses estudos aqui que haviam 4 escolas de profetas em 4 cidades: Betel, Jordão, Jericó e Gilgal. Todas essas 4 estavam enfrentando crises. E nós falamos que a intenção do diabo é calar a voz profética. O que seria a voz profética? É a palavra que o Senhor colocou em nós. Todas as vezes que um profeta se levanta e diz assim: assim diz o Senhor, Deus entra com providência. Então, você que serve ao Senhor, pode ter certeza, muitas vezes o inimigo vai tentar te calar. Mas nessas 4 cidades, Eliseu passou por ali e trouxe a resposta. O nome Eliseu significa o Senhor é a minha salvação, para nos ensinar que não importa o problema que você está vivendo, Deus é a sua salvação. Eu estou em crise da família, Deus é a minha salvação. É crise financeira, Deus é a minha salvação. Problema de saúde, Deus é a minha salvação. O inimigo pode tentar te calar e te parar, mas Deus continua sendo a tua salvação. E nós estamos falando especificamente da crise que estava acontecendo em Gilgal. A Bíblia diz que houve uma fome naquele lugar. A fome, querida, ela atingiu a todos, tanto os moradores quanto Eliseu e os seus discípulos, para nos ensinar que tem crises que chegam para todo mundo. Ah, mas eu sirvo ao Senhor, por que Deus permitiu essa prova? Querido, presença de Deus não significa ausência de adversidade. Mesmo servindo a Deus, você vai passar algumas crises, mas você precisa ter atitudes corretas para você vencer essa dificuldade. E nós estamos falando sobre isso. Na última mensagem, eu falei que Eliseu e seus discípulos estavam na cidade de Gilgal, eles não saíram dali. O que isso nos ensina? Gilgal, talvez você não conheça essa cidade, mas essa cidade foi onde, depois de 40 anos, o povo de Israel passou pelo deserto, e quando eles chegaram em Gilgal, a Bíblia diz que todos eles foram circuncidados, porque agora era a hora de entrar na terra da promessa. Gilgal significa lugar de aliança, a circuncisão significa aliança com Deus. E em Gilgal também a Bíblia diz que o maná cessou, o maná que caiu durante 40 anos cessou, e agora Deus iria sustentá-los de outra maneira. Então, quando eles estão em Gilgal, aquele lugar trazia algo na memória. Qual que é a memória, pastor? Deus é Deus de aliança. E segundo, Deus é Deus que vai prover mais uma vez. Então guarda isso aqui, quando você estiver na crise, quando você estiver na prova, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Deus é Deus de aliança, Deus tem uma aliança com você. Essa crise não rompeu a aliança, essa crise não afastou Deus de você, não. Ele é Deus de aliança, Deus de promessa. E segundo, Ele é Deus da provisão. Ele vai prover aquilo que você está precisando. Há muitos anos atrás, Deus fez com que o pão parasse de cair do céu e brotar da terra. E agora nessa cidade não havia pão, mas Deus iria prover o pão mais uma vez. Não importa se vem do alto ou se vem de baixo, Deus vai trazer o pão até a sua mesa. Traga à tua memória todas as vezes, todos os milagres que Deus já realizou na sua vida. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode dar esperança. Então vamos começar agora, se não estiver enganado, a 4ª parte dessa mensagem. Tem crise,
tem dificuldade, tem ausência de comida, mas olha a ordem que Eliseu dá para os seus discípulos. Coloca uma panela bem grande no fogo. Oh, meu irmão, isso aqui, quando Deus me revelou isso aqui, meu coração se alegrou. Por quê? Não tem comida, mas Eliseu diz, coloca uma panela grande. Se tivesse um pessimista, ia falar, ô Eliseu, panela grande para quê? Não tem nem comida. Vou pegar aqui uma panelinha, tá ótimo. Não, senhor, não é panelinha não, é panela grande. Para nos ensinar o quê? Não permita que a crise diminua o tamanho da tua panela. Ou seja, não permita que a crise diminua a tua fé. Não permita que a crise diminua a visão do seu Deus. Hoje você pode estar enfrentando uma adversidade, mas coloca uma panela grande, porque eu sei que meu Deus vai fazer. Eu sei que o meu Deus vai realizar. Eu não quero panelinha pequena, não. Eu quero bênção grande. Em 2 Reis, capítulo 3, tem uma história linda, quando Eliseu mesmo estava indo à guerra. 2 reis, Josafá e Jorão. Chegou um momento que a água acabou. E eles procuram Eliseu, Eliseu diz assim, assim diz o Senhor, fazei covas nesse lugar, porque Deus vai enviar chuva. Vocês não vão ver vento e nem sentir a chuva, mas Deus vai enviar água. A ordem de Deus era, cava buraco, que a chuva vai vir. Irmãos, aqueles que não tinham fé, fazia só um buraquinho, fazia só um buraquinho aqui, porque quem sabe não vem. Agora aqueles que tinham fé, fizeram um buraco enorme. E quando a chuva veio, escute essa verdade aqui, o que eles receberam de Deus foi o tamanho do buraco que eles cavaram. Aquele que só tem fé para cavar um buraquinho, receberam só um pouquinho, mas aqueles que cavaram muito, receberam muito. Então escute isso aqui, por pior que seja a crise, não diminua o tamanho da tua panela, não diminua o tamanho da tua fé. Hoje você pode estar desempregado, mas não perca a visão que Deus pode abrir uma porta grande. Hoje você pode estar com uma enfermidade terrível, mas que isso não diminua o tamanho do seu Deus. Pode colocar uma panela grande, porque o teu Deus é grande. Deus é Deus que cura, Deus é Deus que salva, Deus é Deus que transforma. Que a crise não diminua o tamanho da tua panela. E uma última coisa, ele diz, coloca a panela grande no fogo. Não adianta ter panela grande se não tem fogo. Então aqui eu aprendi uma outra coisa, que a crise não diminua o fogo. O fogo na Bíblia tem várias aplicações, mas uma delas é a tipologia do Espírito Santo. É uma simbologia do arder de Deus em nós. Jeremias, um dia, ele falou assim, de tanto sofrer, eu não quero mais falar do meu Deus. Mas ele diz assim, mas quando eu penso em falar isso, os meus ossos começam a queimar. Querido, quando nós temos uma intimidade com Deus, a crise não diminui o nosso fogo. Que essa dificuldade não apague o seu fervor, que essa dificuldade não faça com que a chama de Deus pare de arder no seu coração. Eu sempre oro, falo, Senhor, que as crises à minha volta não apaguem o fogo da pregação do Evangelho, que não apague o fogo da oração, que não apague o fogo que eu amo estar na casa da igreja. Não permita isso, que você hoje fala, Senhor, a vida não está fácil, Senhor, está difícil, Senhor, a vida não está do jeito que eu queria, mas aqui tem um fogo queimando, tem um fogo. Eu quero continuar pregando, eu quero continuar adorando, eu quero continuar na igreja, eu quero continuar te servindo, porque a crise não vai diminuir o fogo que Deus colocou dentro de mim. Eu sei que a sua vida não está fácil, eu sei que você tem enfrentado batalhas atrás de batalha, crise atrás de crise, mas escuta Deus falando contigo. Prepara uma panela grande. Prepara uma panela grande, porque o teu Deus é grande e pode aquecer o fogo espiritual, porque Deus vai realizar uma grande obra. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar a cada pessoa que ouviu essa palavra. Quem de nós não enfrenta crise, quem de nós não enfrenta adversidades, mas que a crise, Senhor, não venha diminuir o tamanho da minha panela, não venha diminuir o tamanho da minha fé. Eu posso estar enfrentando batalha, mas a minha fé é grande. Eu tenho fé que o Senhor vai realizar coisa grande. Eu não vou deixar essa dificuldade diminuir a visão que eu tenho do meu Deus.
E hoje eu aprendi também que a crise pode chegar, mas o fogo do Espírito não vai apagar. O fogo vai continuar queimando dentro de mim. Mesmo que eu venha para a casa do Senhor chorando, sofrendo, mas o fogo que o Senhor acendeu em mim, como diz Jeremias, o fogo está queimando em meus ossos e eu tenho que pregar, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor confiou a mim. Vai de encontro a este homem, essa mulher que ouviu essa palavra, quem sabe está tão desanimado, está tão abatido, mas que essa palavra sirva de ânimo. Salva, Senhor, cura, liberta, transforma, faz a tua obra. Essa pessoa que está afastada também dos seus caminhos, que ela possa se reconciliar contigo, porque longe do Senhor não tem alegria. Eu abençoo cada vida e profetizo toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Muito obrigado, você que ficou com a gente até o final. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Só não esqueça de dar o like, de compartilhar, tá bom? Fica com Deus, paz do Senhor e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço.